A noite estava tranquila. O céu limpo refletia o silêncio de uma cidade já adormecida. Mariana Duarte, uma das diretoras da Agência Nacional de Segurança, saiu do restaurante onde havia jantado com colegas de profissão. Caminhava com elegância pelo estacionamento quase vazio em direção ao seu carro, um sedã preto recém-adquirido. Ela não imaginava que aquela noite marcaria sua vida para sempre. Poucos metros antes de alcançar o veículo, os faróis de uma viatura policial iluminaram o local. O carro se aproximou devagar, com um ar de suspeita. 2 agentes desceram. O primeiro, chamado Bruno Cássio, manteve uma das mãos sobre o coldre. O segundo, Rafael Mendes, ficou recuado, observando. "Boa noite, senhora", disse Bruno com um tom seco. "Pode nos dizer o que está fazendo aqui sozinha a essa hora?" Mariana respirou fundo. Aos 46 anos, com mais de 2 décadas dedicadas à segurança pública, ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Manteve a calma. "Estou indo para o meu carro. Acabei de sair daquele restaurante ali", respondeu, apontando, com o queixo para o prédio ainda iluminado. O policial Bruno a encarou com desconfiança. Apontou sua lanterna diretamente no rosto de Mariana. "Esse carro é seu? Uma Mercedes dessas?", perguntou, num tom carregado de julgamento. "Sim, senhor. Está no meu nome", respondeu ela sem vacilar. A tensão no ar aumentava. Mesmo sem demonstrar, Mariana sentia o desconforto crescer dentro de si. Já havia presenciado situações semelhantes, mas nunca pensou que um dia seria ela a protagonista de um episódio assim. "Preciso ver seus documentos e o registro do veículo", exigiu Bruno com voz autoritária. "Não é comum ver alguém como você por aqui dirigindo um carro desses." Com calma, Mariana abriu a bolsa e retirou a carteira. Estendeu aos agentes sua habilitação e um distintivo prateado. "Aqui está. Meu nome é Mariana Duarte. Sou diretora da Agência Nacional de Segurança." Bruno deu uma olhada rápida nos documentos e soltou uma risada sarcástica, trocando olhares com Rafael. "Diretora da Agência Nacional? Certo, vamos confirmar isso", disse ele com desdém. "Senhores, eu estou colaborando. Peço apenas que verifiquem minha identidade antes de prosseguir com qualquer medida", falou Mariana, ainda com tom sereno. "Mãos na cabeça agora", ordenou Rafael, que finalmente se aproximava. "Isso é desnecessário", tentou argumentar. "Não estamos pedindo, estamos mandando", reforçou Bruno, elevando o tom. Mariana ergueu as mãos lentamente. O metal frio das algemas apertou seus pulsos com força excessiva. Alguns curiosos começavam a observar a cena à distância, enquanto ela era levada até a viatura sem oferecer resistência. Durante o trajeto, sentada no banco traseiro, Mariana manteve-se em silêncio. As algemas lhe lembravam cada injustiça que ela havia combatido durante sua carreira. E agora, ironicamente, ela era vítima do mesmo sistema que sempre defendeu. Na frente do carro, os 2 policiais conversavam em tom zombeteiro. "Viu como ela tentou nos enganar com aquele distintivo?", comentou Bruno, rindo. "Sempre tem uma história pronta. Carro caro, roupa de grife, pose de autoridade. Para mim isso é golpe", completou Rafael. Mariana fechou os olhos, não por medo, mas por já saber as consequências que aquela abordagem traria, não apenas para ela, mas para os próprios agentes e para todo o sistema que eles representavam. Ao longe, as luzes do distrito policial começaram a surgir no horizonte. Ela sabia que dentro de poucos minutos a verdade viria à tona e que a carreira daqueles 2 homens jamais seria a mesma. Ao chegarem à delegacia, o ambiente estava silencioso. Era uma madrugada comum de quinta-feira e poucos policiais circulavam pelos corredores. Mariana foi conduzida pelos 2 agentes entre as paredes frias e iluminadas por luzes brancas. A cada passo, o som metálico das algemas ecoava, chamando a atenção de alguns que, ao perceberem a cena, franziram a testa brevemente antes de voltar aos seus afazeres. "Sala 3", disse Rafael, abrindo a porta de uma sala pequena e fria, com paredes acinzentadas e sem janelas. No centro, havia apenas uma mesa de metal e 2 cadeiras.
No teto, uma câmera registrava cada segundo. Mariana sentou-se sem resistência. As algemas ainda prendiam seus punhos, mas sua postura firme e o olhar determinado deixavam claro que ela não estava ali como uma simples acusada. Bruno se posicionou à sua frente com um sorriso sarcástico. Vamos tentar de novo, senhora. A quem pertence aquele carro? E onde conseguiu aquele distintivo falso? Já falei e repito, sou Mariana Duarte, diretora da Agência Nacional de Segurança. Estou pedindo pela última vez que verifiquem minha identidade, disse ela com um tom mais incisivo, mas ainda controlado. Rafael cruzou os braços, encostado à parede, zombando da situação. Ela continua com a história, hein? Vamos resolver isso logo. Se for tão importante quanto diz, deve aparecer no sistema. Ele deixou a sala e Mariana ficou sozinha com Bruno, que a observava com desconfiança. Sabe o que acontece com quem se passa por agente federal? Provocou ele, inclinando-se sobre a mesa. É crime grave. Eu conheço a lei melhor do que você imagina, oficial, respondeu Mariana, sem hesitar. E sei também quando ela está sendo usada como instrumento de abuso. O silêncio que se seguiu foi pesado. A segurança e a frieza de Mariana começaram a minar a confiança do policial, que se remexia na cadeira. Subitamente, a porta se abriu com força. Rafael entrou apressado, com o rosto pálido. Bruno, precisamos conversar. Agora, os dois saíram da sala. Mariana, mesmo sem ouvir as palavras com clareza, percebeu o burburinho se intensificar do lado de fora. Vozes exaltadas, passos apressados. E então, a porta se abriu novamente. Desta vez, não eram apenas os dois agentes. Um terceiro homem entrou. Era um senhor de aparência severa, farda impecável e insígnias de comandante. Seus olhos carregavam uma mistura de fúria e embaraço. Diretora Duarte, disse ele com a voz trêmula, eu, em nome de toda a corporação, peço desculpas pelo lamentável equívoco. Ele se aproximou e, com as mãos tremendo, retirou as algemas de Mariana. Ela massageou os pulsos lentamente, olhando nos olhos do comandante. Um equívoco? Repetiu com a voz firme. Isso foi uma demonstração absurda de preconceito, abuso de autoridade e negligência. Não é um erro comum, comandante. É um reflexo de algo muito maior e muito mais grave. Bruno e Rafael permaneciam na porta, imóveis. O rosto de Bruno estava lívido. Rafael suava, visivelmente em pânico. Diretora, nós não sabíamos... Tentou se justificar Bruno. Exato, vocês não sabiam porque não se importaram em saber. Me algemaram, me humilharam publicamente e tudo porque vocês viram uma mulher negra dirigindo um carro de luxo, disse ela, com um tom cortante. Isso tem nome e vocês sabem qual é. O comandante enxugou o suor da testa com um lenço. Tentou recuperar o controle da situação. Esses agentes serão punidos, diretora. Eu garanto. Não estou interessada em promessas, comandante. Estou interessada em mudanças. O que aconteceu aqui não é um caso isolado. É só mais um entre milhares, respondeu ela, levantando-se. Sua postura agora refletia toda a autoridade que seu cargo lhe conferia. Mariana se virou para os dois agentes. E se eu não fosse quem sou? Se fosse apenas mais uma mulher negra, sem poder, sem voz, sem cargos, o que teria acontecido comigo hoje? O silêncio que se instaurou foi ensurdecedor. Ninguém ousou responder, pois é essa pergunta que vocês deveriam se fazer todos os dias, concluiu Mariana. Ela saiu da sala sem olhar para trás, decidida. Sabia que aquela noite ainda teria desdobramentos e que talvez fosse a chance de finalmente provocar a mudança que o sistema tanto precisava. Logo nas primeiras horas da manhã seguinte, a história de Mariana já havia se espalhado por todo o país. Os noticiários estampavam manchetes como: diretora da Agência Nacional é presa injustamente por racismo policial. Nas redes sociais, o vídeo do ocorrido, gravado por um transeunte, já acumulava milhões de visualizações, acompanhado de indignação, protestos e exigências de justiça. No gabinete do prefeito Álvaro Sena, o caos se instaurou. Telefonemas, ininterruptos, reuniões emergenciais e assessores correndo de um lado para o outro. O próprio prefeito, visivelmente abalado, parecia ter envelhecido uma década em poucas horas. Como isso aconteceu debaixo do nosso nariz?
gritou ele, durante uma reunião de crise. 2 policiais acabaram de colocar toda a nossa gestão em descrédito. A secretária entrou apressada na sala, interrompendo o desabafo. Senhor prefeito, a diretora Mariana Duarte está aqui. A sala silenciou imediatamente. Mariana entrou, acompanhada de 2 representantes federais. Usava um elegante conjunto, escuro, e caminhava com confiança. Havia uma autoridade natural em seus gestos. Diretora Duarte, disse o prefeito tentando manter o controle. Em nome da cidade, quero lhe pedir as mais sinceras... Podemos pular essa parte? Interrompeu ela, apertando brevemente a mão estendida. Não estou aqui por desculpas, estou aqui por soluções. Claro, claro. Sente-se, por favor, respondeu o prefeito já desconcertado. O que propõe para que possamos reparar esse mal-entendido? Isso não foi um mal-entendido. Foi o reflexo de um sistema podre, senhor prefeito, respondeu Mariana. E para começar, exijo 3 coisas. Ela levantou 3 dedos. Primeiro, revisão completa dos protocolos de abordagem, com novas diretrizes para evitar qualquer prática de perfilamento racial. Segundo, treinamento obrigatório sobre preconceito e discriminação para todos os agentes, sem exceção. Terceiro, criação de uma comissão cidadã independente para supervisionar denúncias contra abusos policiais. O prefeito e o chefe da Guarda Municipal presente na reunião se entreolharam. Diretora, entendo sua posição, mas implementar tudo isso de uma vez não é um pedido, senhor prefeito, é uma exigência, e o Ministério da Justiça acompanhará tudo de perto, respondeu ela firme. Vocês têm 7 dias para me apresentar um plano de execução. E mais, os agentes envolvidos não devem apenas ser suspensos, devem ser afastados imediatamente até o fim da investigação. Lá fora, uma multidão se aglomerava em frente à prefeitura. Cartazes com o rosto de Mariana e frases como "se aconteceu com ela, pode acontecer com qualquer um" eram erguidos aos gritos. A imprensa registrava tudo ao vivo. Mariana olhou pela janela e, em seguida, voltou-se para os presentes. A opinião pública está do meu lado, senhor prefeito. E, mais importante, a lei também. Na saída, foi cercada por uma tempestade de jornalistas. Diretora, o que acontecerá com os policiais envolvidos? Isso vai mudar os protocolos da Agência Nacional? A senhora acredita que esse caso pode transformar o sistema? Ela parou por um instante, olhou para as câmeras e respondeu com firmeza. O que vivi ontem não é uma exceção. É o cotidiano de milhares de pessoas que não têm voz. Esse caso não é sobre mim, é sobre um sistema que precisa urgentemente mudar. E sim, isso será um ponto de virada. Meses se passaram. Mariana tornou-se um símbolo de resistência e transformação. Foi convidada à sede do governo federal, onde participou da assinatura da Lei Duarte de Responsabilidade Policial, que estabelecia normas rígidas de conduta, obrigava o uso de câmeras corporais e criava órgãos independentes de fiscalização. Durante uma conferência internacional sobre direitos civis em Genebra, Mariana discursou para líderes do mundo todo. O verdadeiro teste de uma nação não está em como trata os poderosos, mas em como protege os invisíveis. 1 ano após o incidente, ela visitou uma escola pública em sua cidade natal. Uma garotinha de cerca de 10 anos, com os olhos brilhando de orgulho, aproximou-se. Quando eu crescer, quero ser igual à senhora. Quero mudar as regras injustas. Mariana sorriu e se abaixou para olhar nos olhos da criança. As regras só mudam quando pessoas corajosas como você decidem que já basta. Nunca se esqueça, justiça não deve ser privilégio, deve ser direito de todos. Ao sair da escola, com os gritos animados das crianças ecoando atrás de si, Mariana entendeu. Aquela noite sombria em que foi humilhada se transformara em semente de mudança para milhares de vidas. Ainda haveria resistência, retrocessos e desafios, mas finalmente o movimento estava em curso e ela não estava mais sozinha.